Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Daniel capítulo 1, versículo 8. A palavra será bem objetiva, mas eu sei que Deus falará contigo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Diz assim: Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, ele pediu ao chefe dos eunucos que não se contaminar, que concedesse ele não se contaminar. Verso 8 novamente. Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu quero usar nesta noite a vida de Daniel como um exemplo para todos nós. A Bíblia mostra que Daniel viveu um tempo de grande adversidade, um tempo de grande problema, um tempo de grande luta. Daniel enfrentou muitas adversidades e muitos problemas. A Bíblia diz que no tempo de Daniel era fiel a Deus, Daniel andava na presença de Deus, Daniel buscava o Deus de Israel, o Deus de Abraão. Mas o povo que vivia, a sociedade que vivia no mesmo tempo que Daniel, aquele povo não tinha nenhuma comunhão com Deus, aquele povo havia dado as costas para Deus. A Bíblia diz que aquela sociedade havia se esquecido dos grandes feitos do Senhor lá no Egito, lá no deserto, a terra de Canaã, a bênção da terra de Canaã, eles já tinham esquecido. E eles agora haviam abandonado o Senhor Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que por causa da infidelidade do povo, Deus permite como juízo, Deus permite que o inimigo viesse e atacasse Israel, atacasse o povo de Deus. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia que Israel ou que Jerusalém foi atacado ou foi destruído, isso aconteceu como resultado, como consequência do afastamento do povo de Deus. Deus então permitia que os inimigos entrassem e destruíssem tudo. Irmãos amados, a Bíblia diz que Daniel, embora era fiel, o povo que vivia com ele não era fiel. E por causa do pecado deste povo, Israel é atacada. E o Império Babilônico, o Império Sírio, Persa, entra e prende boa parte dos homens de Israel e leva eles escravos, levam eles cativos para a Babilônia. No meio destes homens vai Daniel e os seus amigos. Vai levando estes homens como escravos. Agora a Bíblia mostra que Daniel ele estava numa situação de adversidade. Imagine você é fiel a Deus. Você anda na presença de Deus e ainda assim Deus permite que você sofra. Deus ainda permite que você passe por dificuldades. Amados irmãos, neste tempo que Daniel está vivendo, Daniel tomou algumas decisões que fizeram Daniel vencer aquele tempo de dificuldade. E Daniel se tornou um grande herói da fé. Daniel se torna um grande herói da fé. Irmãos amados, perceba uma coisa. Nossas decisões, as decisões que tomamos, definem a nossa vida. As decisões que tomamos definem a nossa vida. Definem se nós vamos ser vitoriosos ou não. Você sabia que a vida é feita de decisões? Jovem, as decisões que você está tomando agora vão definir como vai ser o seu resto da sua vida. Moça, a decisão que você está tomando agora vai definir se você vai ter uma vida boa ou uma vida complicada.
Tem muita moça com a vida toda torta, toda difícil, porque tomou decisões erradas. Quantos jovens estão tomando decisões erradas, fora do tempo, e vão sofrer o que não precisava sofrer? Vão ficar ali com a vida complicada quando não precisavam passar por aquilo. Irmãos, na realidade, o que nós somos hoje é o resultado das decisões que nós tomamos ontem. Aquela pessoa que está na carceragem agora, aquela pessoa que está presa neste momento, o que ele está vivendo é o resultado das decisões que ele tomou. Certa feita fui à penitenciária fazer evangelismo, e eu estava ali conversando com um tanto de presidiários, e eu conversava com um homem que tinha mais de 40 anos para cumprir. Ele tinha várias condenações, ele está ali preso, e ele começou a contar para mim a história da sua vida. Ele era um filho de cristão, nascido na casa de Deus, consagrado no altar, era um músico, um adorador, mas tomou decisões erradas, e por causa das decisões que ele tomou errado, ele estava ali, condenado a 40 anos por homicídio, e por outros delitos que ele havia cometido. As decisões definem quem nós somos. Portanto, Daniel, no meio da adversidade que ele vivia, no meio da luta que ele estava passando, ele era um homem livre. Agora ele foi preso, injustamente levado para a Babilônia como escravo. Daniel, no meio de toda essa adversidade, Daniel está tomando decisões. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Um 2020 de pandemia, de vírus, de morte, de muita gente morrendo, de muita gente sofrendo, de muita gente nos hospitais, muita gente com medo de tudo, tem gente com medo até da sua sombra. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sabe, irmãos, é neste tempo que nós precisamos tomar as decisões certas, porque as decisões certas vão nos levar a vencer todo este momento de dificuldade, porque nós sabemos que essa luta vai passar, amém, meu irmão? Vai passar, diga comigo, vai passar. E nós vamos sair do outro lado mais forte do que nós já estávamos antes dessa luta. Diga, eu vou passar em nome de Jesus e vou vencer essa luta em nome de Jesus. Mas Daniel toma decisões. A Bíblia diz, irmãos, que as decisões que Daniel tomou levou Daniel a se tornar um herói da fé. As decisões que Daniel tomou fez Daniel vencer. A história mostra que o Império Babilônico, ele chega ao fim, mas a Bíblia diz que Daniel sobrevive. O império que estava oprimindo Daniel, ele chega ao fim, ele é destruído, mas Daniel permanece de pé. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então eu e você, neste tempo de luta, de pandemia, de dificuldades, de crise, nós precisamos tomar decisões sábias, decisões importantes. Quero falar aqui pelo menos 3 decisões que nós não devemos optar por elas. Primeiro, nós não devemos, irmãos, deixar de tomar decisões. O que é essa decisão? É a decisão da omissão. É aquela pessoa que se omite, ela se anula, ela não se posiciona. Irmão, na hora da luta, nós temos que tomar uma posição, nós temos que ter um lado. Ou nós somos de Deus ou não somos de Deus. Mas em cima do muro, irmão, não é lugar de ficar. Tem gente que fica ali, vamos ver o que vai dar, eu não sei quem é que vai ganhar. Não, irmão, a gente tem que ter um lado. Não se omita, não se omita. Segundo, não se acovarde. Não se enfie num buraco e fique com medo de tudo. O nosso Deus continua sendo poderoso. Não é o vírus, não é a dificuldade que diminuiu o poder do nosso Deus. Jesus continua sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor continua sendo El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele não mudou, diz a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu quero que você entenda que esses tipos de coisa você não deve optar,
Mas eu quero falar aqui de decisões que nós precisamos tomar. A primeira decisão que Daniel tomou. Daniel chegou na Babilônia e ele decidiu: eu vou ser diferente deste povo. Eu vou ser diferente e vou fazer a diferença. São decisões que nós precisamos tomar. Nós somos luz da terra e sal da terra e luz do mundo. Luz e sal nós somos. O mundo está de um jeito, mas nós vamos ser diferentes. Não queira se parecer com o mundo. Amados irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Está na hora da gente dizer: olha, o mundo está nadando para lá, mas eu estou caminhando para cá. Seja diferente. Daniel vai para a Babilônia. Todos os seus patrícios, todos os seus conterrâneos que foram presos, se submeteram à Babilônia. Mas Daniel e os seus amigos disseram: não, nós vamos ser diferentes. Daniel propõe no coração: nós vamos ser diferentes. Para ser diferente é preciso ter coragem. Diga, é preciso ter coragem. Amém? Para ser diferente. E para fazer a diferença é preciso ter compromisso. Irmãos, nós precisamos agir diferente do mundo. O mundo está desesperado, mas o mundo tem que olhar para nós que somos igreja e não ver desespero, ver fé. O mundo está com medo, mas nós, quando o mundo olhar para nós, nós não estamos morrendo de medo, nós estamos confiando no Senhor. Ele é Jeová, Rafá, o Senhor que nos sara. Segunda decisão importante que Daniel toma naquela Babilônia onde ele foi colocado. Olha, irmãos, Daniel decide não ficar angustiado e nem depressivo. Perceba bem uma coisa: num dia você é fiel a Deus e ali andando em fidelidade, mesmo assim você é pego e levado como escravo para uma terra estranha, longe de tudo que você viveu. Agora Daniel está ali. Irmão, Daniel tinha tudo para ficar angustiado, depressivo. Daniel tinha tudo para chutar tudo para o alto. Mas Daniel não se deixa azedar. Ele não se deixa abalar por isso. Irmão, talvez você esteja assim: puxa vida, mas eu sou servo de Deus e Deus permitiu perder meu emprego, Deus permitiu eu ficar doente, Deus permitiu isso ou aquilo. Irmão, não fique angustiado com isso. A Bíblia diz que Daniel, ao invés de ficar ali depressivo, ficar ali angustiado, a Bíblia diz que Daniel, ele tinha uma fé inabalável e ele está com o coração cheio de esperança. Ele sabia que o Deus a quem ele servia, ele continuava sendo poderoso. Irmão, muito embora nós sabemos dos riscos, nós sabemos das dificuldades que estamos passando, todos nós estamos de máscaras, nós estamos tomando nossos cuidados, mas nós precisamos entender que o nosso coração tem que ter uma esperança no Senhor. Olha, tudo isso aí é um risco, é verdade, mas eu creio, Deus, Ele é conosco, Ele vai nos guardar. Essa luta vai passar, o Senhor é conosco. Assim o coração não adoece, assim a alma não fica doente, assim a gente não fica refém da depressão e da angústia. Quantas pessoas têm buscado o autoextermínio ou o suicídio neste tempo? Aumentou o número de pessoas tomando remédios ansiolíticos, antidepressivos. Quantas pessoas têm recorrido aos vícios das drogas, da bebida, dos jogos, porque estão tão abafados e tão deprimidos que querem ocupar esse coração vazio com tudo isso. Mas você que é de Jesus, você tem o Senhor, Ele é o consolador da nossa vida, Ele é que alegra a nossa alma, Ele é que tira o luto e nos traz vestes de alegria, Ele que derrama um óleo de alegria na nossa vida, Ele que nos enche de esperança. Irmão amado, não deixe seu coração ficar angustiado por essas situações. A Bíblia diz: não turbe o vosso coração, Jesus diz lá no Evangelho de João. Crede em mim e crede também em Deus. Não fique angustiado no seu coração, mas creia no Senhor. Dá um sorriso para este irmão. A Bíblia diz: alegra-te. Paulo escreve em Tessalonicenses: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo,
regozijai-vos. Sabe quando Paulo escreve isso? Paulo está preso entre dois soldados. Paulo morreu naquela prisão. Mas Paulo, ali preso, Paulo diz para as pessoas: olha, alegre-se no Senhor. Como alguém preso pode dizer alegre-se no Senhor? É porque a alegria de Paulo não dependia daquela circunstância. A alegria dele, a fonte era Deus. Daniel, a alegria de Daniel era o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. No meio desta luta, irmão, no meio da dificuldade, a sua alegria tem que ser o Senhor. Quem me entende, diga glória a Deus. Terceira decisão, Daniel decide não se contaminar. O que é essa palavra contaminar? Contaminar fala de santidade, de pureza. A Bíblia diz no verso que lemos, verso 8, Daniel decidiu no coração pedir para o chefe dos eunucos, que ele agora tinha um chefe, e era Aspenaz, que era o chefe dos eunucos. E ele pede para o chefe dos eunucos para que concedesse, que permitisse ele não se contaminar, comendo a comida do rei e o vinho que o rei bebia. O que significa para nós a comida do rei e o vinho do rei, o banquete do rei? São todas as coisas que este mundo perdido nos oferece. O que Daniel, irmão, tomou de decisão? Olha, a comida do rei, o vinho do rei é o melhor que existe aqui na Babilônia. Mas eu não quero ter aliança com este rei. Nós não vamos comer desta comida. Trazendo para os dias de hoje, nós precisamos dizer não para as oferendas que o diabo traz. Tem muita gente abraçando de braços abertos tanta coisa que o diabo tem oferecido, irmãos. Tanta coisa, tanto estilo de vida que não tem nada a ver com a Bíblia, nós temos trago para nós. Tanto modismo que não tem nada a ver com Jesus, a gente tem trazido para nós. Tanto procedimento que não agrada a Deus e a gente naquela onda não tem nada a ver, a gente tem trazido para nós. Olha o que Daniel faz: eu não vou me contaminar, eu não vou comer a comida do rei. Não se assente no banquete do rei deste mundo, irmão. O príncipe deste mundo já está perdido, é Satanás. Nós temos um banquete, sabe, que nos aguardando, que é a ceia do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Nós temos uma boda, uma festa maravilhosa nos aguardando. Diga não para a comida do rei, diga não para as ofertas deste mundo. Eu conheço pessoas que eram pessoas de altar, serviam a Deus, servos do Senhor, líderes de célula, mas aceitaram os oferecimentos deste mundo hoje, tão longe, envergonhados, tristes, decepcionados, enganados. Irmãos, Daniel é o nosso exemplo nessa noite. Ele disse não para a melhor comida daquele lugar. Sabe o que Daniel comeu no lugar daqueles banquetes do rei? Ele comeu somente legumes, frutas e verduras. Daniel tomava água e bebia, comia tudo aquilo que era natural. Daniel rejeitou todo o banquete do rei. E no final de 21 dias, o semblante de Daniel e dos seus 3 amigos eram mais bonito do que o semblante de todos aqueles que comeram a comida do rei. A sabedoria e a inteligência de Daniel e dos seus amigos eram 10 vezes maior do que aqueles que comeram a comida do rei. Vale a pena você se guardar. A Bíblia diz que espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus. Se guarde, santidade, moça, namoro santo, rapaz, namoro santo. Viva em santidade. Está fora de moda, pastor. Pois é. Tem muita gente pensando isso. Mas a Bíblia não passou não, irmão. A Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. O que era pecado antes é pecado hoje. Irmão, conserve-se no Senhor. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Quem me entende?
Dá um sorriso para este irmão de quem está dizendo para ele, ó, não vou comer a comida do rei, eu tenho uma comida melhor que o meu Deus vai me dar. Amém, meu irmão? Nós temos uma comida muito mais forte que vai nos fortalecer, que é a presença do nosso Deus. Erga suas mãos aos céus e aplauda ao Senhor Jesus. Ei, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Daniel também decide se manter fiel. Outra decisão que Daniel toma. Nesse tempo de pandemia, quanta gente era fiel e não é mais. Era fiel, nunca perdia uma ceia, já perdeu um tanto de ceia. Era fiel, nunca deixava de consagrar o seu dízimo, a sua oferta, nem se lembra mais. Era fiel de não faltar aos cultos, não vem mais. Muitas vezes, irmão, nós fazíamos coisas e nós não fazemos mais. Nós precisamos nos manter fiel. O Senhor Jesus disse que bem-aventurado aquele que quando o Filho do Homem voltar for encontrado fiel, for achado fiel. Seja fiel a Deus, em todos os sentidos. Eu não digo só na questão de dízimos e ofertas. Seja fiel ao seu dízimo, sua oferta. Mas seja fiel também nos outros compromissos com Deus. Fidelidade é uma característica de um cristão verdadeiro. Todo cristão verdadeiro, ele é fiel. Fiel com Deus e fiel com as pessoas. Se marcou com a pessoa, seja fiel e cumpra. Se você fez um negócio, vai lá e cumpra. Se teve dificuldades, vai lá e dê satisfação, seja verdadeiro. Mas seja fiel. Daniel, ele se mantém fiel. Daniel se mantém fiel ao seu Deus. E a Bíblia diz que ele, mesmo correndo risco de vida, Daniel continuava clamando a Deus 3 vezes por dia. Por que, Daniel, que você ora? Porque eu sou fiel a Ele. Ele é fiel a mim, eu sou fiel a Ele. Irmãos, muitas vezes Daniel foi levado a ser condenado. A Bíblia diz que Daniel foi julgado na cova dos leões. Por quê? Porque Daniel estava clamando a outro Deus. Por causa da fidelidade, Daniel foi perseguido. Daniel, irmãos, e os amigos de Daniel, por causa da fidelidade a Deus, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Deus guardou Daniel ali na cova dos leões e guardou os amigos de Daniel na fornalha. Nenhum deles foi atingido. Deus guardou. Irmão, neste tempo, tenha a decisão diante de Deus de se manter fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Irmãos, aquele que é fiel, muitas vezes, você vai fazer algo, ninguém vai estar ali para bater palma para você, mas Deus está olhando para você. Às vezes as pessoas não vão ver, mas seja fiel. Às vezes o pastor não vai nem ficar sabendo, mas seja fiel. Porque afinal de contas você não está aqui por causa simplesmente de pastor, você está aqui principalmente por causa do Senhor. E Ele está vendo, então seja fiel. A Bíblia diz que a característica de Jesus, fidelidade. Jesus era fiel ao Pai, à promessa, aos propósitos, à missão recebida do Pai Celestial. Jesus foi fiel até a morte. Que nós também sejamos fiel. Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus dizendo em Apocalipse. Então seja fiel. Não deixe a sua fidelidade de lado. Às vezes nós somos falhos, irmãos, e nós erramos aqui ou ali, mas erga a sua cabeça e diga: Deus, eu preciso ser fiel. Aprume o seu corpo, tome a decisão, eu vou permanecer fiel. Eu gostaria que você e eu possamos tomar essas decisões hoje. Quem me entende aqui, diga amém. Feche os seus olhos. Aliás, se coloque de pé, por favor. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Antes de irmos, nós vamos cantar uma canção. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. E diante da palavra que foi ministrada, tome decisões. Decisão, Senhor, eu quero tomar a decisão de fazer a diferença. Eu quero ser diferente. O mundo está no desespero, mas eu não. Eu confio num Deus fiel, um Deus poderoso.
Olha, em nome de Jesus, talvez você tenha andado triste, preocupado com tudo, mas decida hoje no seu coração: Deus, em nome de Jesus, eu quero encher agora o meu coração de esperança. Eu quero expectativa de que tudo vai mudar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Decida aí agora: olha, eu não vou me contaminar, mas eu vou me guardar, eu vou me manter diante de Deus, em nome de Jesus. Esse é o momento de tomar decisões. Vamos orar? Em nome de Jesus, erga a sua mão comigo. Pai Celestial, por favor, ore agora. Senhor, em nome de Jesus, as decisões que nós tomamos definem quem somos. As decisões que nós tomamos definem se vamos ser vitoriosos ou não. As decisões que nós tomamos são importantes nessas horas. E, ó Deus, Daniel toma decisões. Decisão de ser diferente, de fazer a diferença no meio daquela sociedade. Deus, Daniel e os seus amigos marcaram aquela sociedade, aquele império corrupto e idólatra foi marcado pela vida de Daniel e a vida dos seus amigos. Senhor, assim sejamos nós, no meio de toda essa situação, nós possamos fazer a diferença, Senhor. Meu Deus, nós tomamos a decisão de não deixar o coração estar azedo e angustiado. Fale com Deus: Deus, alegra o meu coração. Diga para Deus: Deus, enche o meu coração de esperança, de fé, Senhor. Tira toda angústia e enche a minha vida com óleo de alegria. Em nome de Jesus, Senhor, alegra minha alma. Ó Senhor, em nome de Jesus, Deus, tomamos a decisão de não nos contaminar, Senhor, de não nos contaminar, que em nome de Jesus a gente possa, Senhor, santificar a nossa vida e viver uma vida santa diante do Senhor. Meu Deus, que nós possamos andar em fidelidade ao Senhor. Pai, que sejamos fiel, independente do que vier a acontecer, a gente continue fiel, porque a tua palavra diz, Senhor, ainda que o homem seja infiel, o Senhor, contudo, permanece fiel. Oh Deus, tu és maravilhoso. Vamos adorar. Estás aqui, Senhor. Vamos cantar essa canção. Fiel a mim, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Quantos creem? Cante. Tu és fiel, Senhor. Vai dar certo, Eu sei irmão. que tu és fiel. As portas estão abertas, Deus é contigo. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, Meu Deus, fiel. fiel a mim. Vamos aplaudir a Jesus. Tu és fiel. Senhor, eu sei que Vamos tu aplaudir a és Jesus. fiel. Ele é fiel, igreja. Vale a pena Tu crer. és fiel, Vale a pena. Senhor. Continue Eu sei crendo. que tu és Continue firme. fiel. Não desanime. Aleluia. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Podemos assentar em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, amém? Ele é tremendo. Irmãos, nós já vamos terminar o nosso culto, mas eu quero aqui somente reforçar duas coisas. Primeira delas, irmãos, amanhã nós vamos ter, a partir das 18h30, aqui a assistência social do exame de vista computadorizado. Você que quiser vir, pode vir. Atendimento é por ordem de chegada. Você vai receber uma senha, né, e vai aguardar ser chamado. Quero lembrar aos irmãos
que para ter o acesso ao exame é um alimento de 1 quilo de alimento não perecível, ok? 1 quilo de alimento não perecível. Então, venha em nome de Jesus. Quero também dizer aos irmãos que nós divulgamos, mas eu tenho salientado agora nessa reta final, porque as pessoas não têm uma preguiça de ler todo o texto. Tem gente que fala, isso é um textão, né? Texto grande. Esse textão não vou ler isso não. Mas, às vezes, a gente deixa de ler e perde coisas importantes, né? O hábito da leitura é muito bom. Quero lembrar aos irmãos que no projeto Visão para Todos, por trás desse projeto, existe uma ótica. É uma ótica de cristãos que já há muito tempo roda de igreja em igreja oferecendo este trabalho. Então, eu gostaria que, se você que vai fazer o exame precisar de óculos, né, fez lá, tomara que não precise, mas precisa renovar o óculos, irmão, dê preferência a esses irmãos. É uma empresa de cristãos que está sempre abençoando pessoas. Eles têm formas de pagamento muito tranquilas. E você, amanhã, ao fazer o exame, você aqui no próprio local vai ter um mostruário de um tanto de modelos de óculos. Você pode até escolher e já reservar, encomendar o seu óculos ali. Amém, meu irmão? Pastor, é obrigado a fazer o exame e fechar com eles? Não, não é obrigado não, tá bom? Outro detalhe, caso você vá fazer o exame, faça o exame, mas você não vai encomendar o óculos com eles, ok? Não tem problema. Porém, a receita, ela vai lá para a ótica e ela é liberada 30 dias depois. Você pode ir lá buscar a receita, porque ela não sai na hora aqui, tá bom? Amém, irmãos? Estou falando esse detalhe porque, não vou fazer, mas eu quero agora. Chama o pastor lá, o pastor vai resolver para mim. Eu não resolvo nada, amém, irmão? Então, estou falando assim para que os irmãos fiquem bem orientados. Quero também lembrar que, para participar, é preciso que você venha de máscaras, ok? Venha lá com a sua máscara, ok? Menores, crianças, menores de 18 anos, tem que estar acompanhado com o seu responsável legal para fazer o exame, tá bom? E vai ser uma bênção. A equipe de missões e assistência social da nossa igreja está nos ajudando, né, para organizar todas as coisas aqui. A igreja vai estar aberta lá para as 5 horas da tarde, já está aberta. Então, como é por ordem de chegada, se você quiser chegar mais cedo, chegou mais cedo, sai embora mais cedo, né? Mas, enfim, não pode chegar mais cedo, chega no horário que der. Ao chegar, você vai pegar a sua senha e vai aguardar, ok? Irmãos, talvez você chegue mais tarde, por exemplo, e quando der 8 da noite, você ainda esteja por aqui. Não tem problema, porque às 8 começa a live Vida para BH. Nós aqui vamos estar sintonizados, então você não vai perder também. Amém, meus irmãos? Estou orientando para que você saiba que mesmo que você venha e dê o horário, você ainda esteja aqui, você vai ter a oportunidade de participar. Irmãos, quero reforçar da semana da entrega. Na semana de aniversário da igreja é a semana da entrega. O que é a semana da entrega? É baseado no Salmo 37, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós vamos estar na semana de aniversário da igreja, entregando na mão do Senhor uma causa, uma dificuldade, um problema, e vamos confiar que Deus vai nos dar a vitória. Amém, meus irmãos? Então, participe. Vai começar no dia 7 de setembro, é um feriado nacional. Então, irmão, não deixe seu pastor sozinho com os visitantes, não. Né? Às vezes a gente convida um pregador de fora, eu já sou traumatizado com isso, eu fico preocupado. Puxa vida, fulano vai estar aí, meu amigo, e será que o povo vai vir? A gente fica preocupado, né? Mas que você possa estar, vai ser cada noite um grande pregador, uma palavra muito forte, que vai estar sendo liberado da parte de Deus. Amém, meu irmão? Será certamente um grande alimento para a sua fé. Então, irmão, olha, vem todo protegido e venha e participe, seja fortalecido pelo Senhor. Amém?
seja fortalecido, eu tenho certeza. E lembrando que lá no dia 13, que é a Santa Ceia, de manhã nós vamos ter um culto só de manhã e um culto à noite. Nós temos hoje, atualmente, 3 cultos. Pastor, então vai deixar de existir o segundo culto? Não, não vai deixar de existir. Mas só no dia 13, que é aniversário da igreja, nós vamos estar com o pregador de fora, nós vamos fazer um culto só, de manhã. Por quê, pastor? Porque, irmãos, olha, é Santa Ceia, é aniversário da igreja, é pregador de fora, e nós não vamos fazer um bom culto, fazendo culto, 2 cultos pequenos de 1 hora. Vai virar aquela correria. Sim ou não? Vai virar aquela correria. Não, rápido aí, porque tem que... Serve rápido aí, irmãos, porque tem que acabar. O que vai começar o outro? Nós vamos fazer um culto, começando às 8 da manhã, mas nós não teremos o culto das 9. Ok? Amém? Quem vem às 9h15, pode escolher vir às 18 horas ou às 8 horas da manhã. Amém, meu irmão? Somente lá na ceia. Domingo que vem, por exemplo, tem os 3 horários. Ok? Depois, lá no terceiro domingo, os 3 horários. Mas no dia da ceia, especificamente por causa do aniversário da igreja, nós vamos fazer pela manhã um culto somente. Quem entendeu aí? Glória a Deus. Vai ficar muito mais tranquilo, menos corrido, e a gente vai aproveitar melhor o momento do culto, da palavra, em nome do Senhor Jesus. Quem me entendeu? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Quem está abençoado aí, diga glória a Deus. Deus é bom, né, meus irmãos? Amados irmãos que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe, que os irmãos voltem sempre. Você que está aqui conosco, tem mais pessoas lá no fundo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Erga sua mão aos céus. Amanhã nós nos encontramos na live às 20 horas, ok? Querido e bondoso Deus, nós oramos nesta hora, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Leva-nos em paz, Senhor, guarda-nos, proteja-nos e nos livre de todo mal. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a doce comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Povo de Deus, ide em paz. Um beijo no seu coração, em nome de Jesus.